Olá, a graça e a paz de Deus vos seja multiplicada. Glória a Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu recebi alguns pedidos para me deixar algumas mensagens gravadas pelas redes sociais, transmissão ao vivo. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para ser boca de Deus, para ser usado como garçom de Deus para a sua vida. Nós temos uma palavra que vai edificar muito a sua vida, o seu ministério. Então eu quero lhe pedir aí o seu apoio. Colabora com nós aí, compartilhando, tá? Comentando aí. Se o som não estiver bom, se eu estou falando um pouquinho baixo, vocês podem comentar aí, que aí eu vou dar uma elevada, né, uma aumentada na minha voz, tá? Me ajuda aí, coopera conosco aí. Desde já quero mandar um abraço para a minha irmã Denilda Rangel, lá de Guarapari. Que Deus te abençoe, Denilda. A paz do Senhor Jesus Cristo repousa sobre ti e sobre a tua casa. Shalom Lahem, a paz seja convosco. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos que toda a terra vai sofrer uma grande aflição, como nunca foi visto. Vai haver uma grande tribulação, uma grande aflição pelo período de 7 anos. Serão abreviados os dias, porque senão nenhuma carne vai se salvar, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, que vai haver salvação durante a grande tribulação. Viviane Barbosa, glória a Deus, esposa do meu amigo amado, estimado presbítero Pierre Venâncio. Louvado seja Deus. Manda um abraço para meu amigo aí, Viviane. Vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Eu quero convidar você a compartilhar, tá? Compartilhar. Se a minha voz estiver baixa, vocês dão um sinalzinho aí, tá? Se tiver tudo ok, dá um joinha para nós aí, tá bom? Eu vou estar esperando aqui os irmãos. Eita, glória a Jesus. Tema forte, pastor Wellington Márcio. Eu vou estar aguardando algumas pessoas aí a conectar, a entrar nessa transmissão ao vivo. Glória a Jesus. A paz do Senhor está ótimo. Muito obrigado, Maria. Maria Josiane. Glória a Deus. E aí? Tem muita gente que pensa que nós já estamos passando pela grande tribulação, né? O que a Bíblia, o que a palavra de Deus vai nos falar sobre isso, né? Nós temos respaldo dentro da luz das Escrituras que nós não estamos vivendo ainda não, irmãos, o tempo da grande tribulação. Isso aí só vai acontecer dentro do raciocínio pré-tribulacionista. Isso só vai acontecer quando a igreja do Senhor for retirada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o que nós estamos passando só é sombra, só sombra, e não as coisas exatas do que vai ainda acontecer. Dentro de uma visão futurista, louvado seja Deus. O presbítero Flávio, as pessoas me perguntam em que capítulo que nós se encontramos dentro do livro do Apocalipse, se já foi tocado a terceira trombeta, a quarta trombeta, se já foi derramado alguma taça, esse calor aí, a Bíblia fala que vai ser derramada uma taça no sol, ele vai esquentar, aquecer mais, vai haver um aquecimento, né, fora do comum. Nós já estamos vivendo a grande tribulação, Flávio. Já tocou alguma trombeta, já foi desatado alguns selos, porque talvez você ouviu alguém falar, né, que já foi desatado alguns selos, que vai tocar agora a quarta trombeta. Enfim, é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, neste estudo, tá? Compartilhe aí com seus amigos, convida aí os amigos para estar assistindo também essa transmissão ao vivo, que eu tenho certeza que vai te enriquecer muito. Você vai ouvir coisas aqui que você vai ficar maravilhada.
através da exposição da palavra de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. A palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fiel, ela é poderosa. Então nós estamos nessa transmissão ao vivo aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Pastor Marcos, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Meu amado pastor Marcos Wellington, homem de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos falar sobre a grande tribulação. Muito forte esse tema, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui dentro da luz das Escrituras. Não vamos forçar o texto, tá? Vamos deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Tá bom? A Bíblia vai interpretar a própria Bíblia. Flávio, em que local do livro do Apocalipse que nós estamos? Nós estamos na era da igreja. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Então nós estamos em Apocalipse, capítulo de número 2 ou capítulo de número 3. Na minha visão, irmãos, porque dentro dos estudos escatológicos não tem achismo, eu acho, não, eu creio, eu acredito, né? É a minha interpretação. Nós já estamos nos momentos finais dessa dispensação da graça. O arrebatamento, ele está para acontecer muito mais próximo do que nós imaginamos, tá? O arrebatamento está às portas. E eu creio que nós estamos já vivendo o Apocalipse capítulo 3, a era da igreja de Laodiceia. Vocês já perceberam aí a mornidão que está tendo nos nossos cultos? Para você conseguir tirar um glória a Deus da boca de um crente, hoje, como é que está difícil, né? Então é porque nós estamos vivendo já a era de Laodiceia. E você pode perceber que depois da igreja de Laodiceia não tem outra igreja. Ela é a última, é a sétima igreja. Então nós estamos perto do arrebatamento, ser retirado dessa terra. Alguns teólogos acreditam que nós estamos entre a transição da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu já acredito que nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, o tempo da mornidão, né? Então o arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, o tempo da graça, a era da igreja. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço para o meu pastor Ezequias Ferreira, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus Vida Abundantes. Adriana Matos, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Então nós estamos vivendo Apocalipse capítulo de número 3. Porque Apocalipse capítulo de número 4, a igreja não é mais mencionada. A igreja agora já vai estar no céu, sendo representada ali pelos 24 líderes e, né, exercendo a função do sacerdócio. E nós fomos comprados por Deus, para sermos reis e sacerdotes de Deus. Então, o Apocalipse 4, a igreja, ela já não está mais na terra, não é mencionado mais a palavra igreja no Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 1, verso 19, eu poderia dizer que é o versículo relevante do livro do Apocalipse, porque vai falar ali sobre a divisão. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que vistes foi que João viu Cristo glorificado, seus olhos como chama de fogo, ele em sua forma glorificada. Foi o que João viu, coisas do passado. Escreve as coisas que vistes, Apocalipse 1, verso 19. E as coisas que são são as coisas que estão acontecendo, o presente, e as coisas também que hão de acontecer. Então o Apocalipse divide passado, presente e futuro. As coisas que hão de acontecer está em Apocalipse capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu, ele recebe um convite, né, para ele subir lá, e ele subiu, arrebatado em espírito, e ele entrou na habitação de Deus. Ele viu tronos, ele viu a glória de Deus, e ali a igreja não é mais mencionada. A igreja só vai ser mencionada lá em Apocalipse 19, né, que vai falar sobre
as boldas do cordeiro, uma multidão vestida de linho fino, branco, resplandecente. Então, do Apocalipse, capítulo de número 6, ao Apocalipse, capítulo de número 18, vai se tratar da grande tribulação. E a igreja está fora disso. A igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. Entre o intervalo da 69ª semana de Daniel e a 70ª semana, existe esse intervalo. O intervalo da igreja, né? A era da igreja. Mas a palavra do Senhor fala em Daniel, capítulo 9, verso 27, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, a saber, sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel era o povo judeu. A cidade de Daniel é Jerusalém. Então, tribulação não tem nada a ver com a igreja. Eu quero deixar um versículo, alguns versículos que vai nos provar. Mas falava o meu amigo do trabalho lá na faculdade, na escola, no meu trabalho, enfim, falou comigo que nós vamos passar, a igreja vai passar pela grande tribulação. Essa pessoa está seguindo a corrente dos pós-tribulacionistas. Irmãos, não pode existir duas verdades, é uma verdade só. Existe várias correntes, mas verdade mesmo só é uma, né? Nós temos que respeitar a opinião de todos, tá? Rayane Machado, que Deus abençoe. Nós temos que respeitar a opinião dos pré-tribulacionistas, que na qual é a opinião que eu defendo, né? Que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então nós temos que respeitar a visão também, a corrente do meso ou mid-tribulacionista, que é aqueles que pregam que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Nós temos que respeitar também, a gente tem que respeitar o nosso próximo, independente das visões. E temos que respeitar também os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você sabe por quê? É porque tem um ponto interessante aí. Tanto o pré-tribulacionista, que eu sou um, e tanto o meso-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação, e tanto também os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada depois de sofrer a grande tribulação completa aqui na terra, tanto um, tanto o outro, todos nós acreditamos o quê? Que Jesus vai voltar. Oh, glória a Deus, o mais importante é isso, que Jesus ele vai voltar. Agora algumas pessoas fazem confusão, como ele vai vir, né? Se vai vir em duas etapas, duas fases, porque tem pessoas que fazem confusão, pega promessas que é para Israel e mistura e tentam encaixar essas promessas junto com a igreja. Há profecias que são para Israel e há profecias que são para a igreja. Nós temos que fazer essa separação. Temos que saber discernir isso, que nós temos que fazer a separação entre igreja, gentios e Israel. Israel recebeu uma promessa de herdar a terra, a igreja ia herdar os céus, a nova Jerusalém. Nós temos que saber fazer essas diferenças, porque se nós misturar tudo em um pacote só, vai dar heresias, né? Glorificado seja Deus. Mas olha o que diz a palavra do Senhor concernente à grande tribulação. Pastor Marcos Wellington, glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou responder a sua pergunta. Louvado seja Deus. Nós não estamos vivendo a grande tribulação, tá? A grande tribulação se dará com a retirada da igreja e o anticristo vai ter a sua liberdade para agir. Porque a Bíblia diz que tem um que o detém. Os mais conservadores, os teólogos conservadores, eles acreditam que o que detém é o Espírito Santo. Os mais liberais, os teólogos modernos, eles acreditam que o que detém a ação do anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, é a igreja. Eu sou um que sigo a corrente dos conservadores. Só que nesse ponto de vista aí eu estou com os liberais. Eu acredito que o que vai ser tirado não será o Espírito Santo, será a igreja. É a igreja que detém, que freia o anticristo. Muitos anos atrás nós sempre ouvimos isso, né? Os nossos pais pregar que será o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele também goza e ele também
recebe esses atributos. Qual atributos? Ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. Não tem como tirar o Espírito Santo da terra, sendo que ele está em todos os lugares. O que será tirado será a igreja. Louvado seja Deus. Um texto muito edificante para nós. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 10. Vai falar sobre a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, né? Vai falar bem assim: como guardastes a minha... Preste bem atenção. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Preste bem atenção em um detalhezinho que passamos muito despercebidos. Preste bem atenção. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. E não está assim, na hora. Se estivesse assim, eu te guardarei, como vocês são fiéis, eu vou guardar vocês na tribulação, a igreja ia passar pela grande tribulação. Aí nós teremos a certeza que a igreja ia passar pela grande tribulação. Mas não está dessa forma. Está dá. Dá para na tem uma diferença muito grande. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também guardarei vocês da hora da tentação. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ellen, Juan, Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. Compartilhe, convida os seus irmãos aí para estarmos falando desse assunto tão edificante que é sobre escatologia. Escatologia é uma junção de duas palavras, escatologia. Escatos significa últimos. Logia é uma palavra que vem do grego logos, que significa estudo. Então é estudo das últimas coisas. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O livro do Apocalipse, para muitos, ele nem era para estar na Bíblia, porque causa terror e espanto. Ele causa terror e espanto para os ímpios, porque o Apocalipse vai falar que vai ter um lugar onde os ímpios vão estar a sua eternidade. É um lugar de ranger de dente, onde o fogo nunca se apagará. Mas o livro do Apocalipse, para os crentes fiéis, os justos, de forma alguma ele pode trazer medo. Ele é um livro que traz esperança, que Deus vai julgar os maus, vai recompensar os ímpios. Então o livro do Apocalipse, ele é muito edificante. A palavra de Deus fala que quem medita no livro do Apocalipse é bem-aventurado. É Apocalipse capítulo 1, verso de número 4, se não me foge a memória. Bem-aventurados são aqueles que leem e meditam essa profecia. Então, bem mais feliz é aquele que estuda as profecias do livro do Apocalipse. A tirada da igreja, a igreja será arrebatada, louvado seja Deus, e o arrebatamento é o primeiro evento que está na agenda de Deus. Flávio, precisa se cumprir alguma coisa para acontecer o arrebatamento? Não. Não precisa se cumprir mais nada. Todas as profecias já foram cumpridas. Tem gente que fica preso com a reconstrução do terceiro templo. Hoje tem um domo da rocha lá, mesquita, né? Aonde é considerado para os judeus um lugar sagrado. Os muçulmanos, os árabes, têm lá o templo deles. E há uma briga muito grande, porque os árabes acreditam que aquele lugar ali foi o lugar em que Abraão foi oferecer Ismael para Jesus, mas nós e os judeus acreditamos que não foi Ismael, foi Isaac. Aquele lugar ali é um lugar santo, né? Um lugar santificado para os judeus e para os muçulmanos, os árabes. Os árabes acreditam que foi Ismael, que Abraão foi sacrificar ali em cima, sobre aquele monte. Então aquele monte, ele é disputado pelos judeus e os árabes, né? Ali tem a mesquita, o templo dos árabes, mas vai ser reconstruído o terceiro templo. Então tem pessoas que pensam assim, vão ficar tranquilo, porque o terceiro templo ainda não começou a ser reconstruído. O primeiro templo quem construiu foi Salomão. O segundo templo foi Zorobabel, com o sumo sacerdote Josué, através das profecias de ânimo, né? Através das palavras de ânimo ali do profeta Ageu.
depois desse mesmo templo, essa segunda casa, que foi reconstruída ali após o exílio, passou por alguns reparos por Herodes, mas foi destruída pelo general Tito por ordem dos romanos 70 anos depois de Cristo. Mas vai ter que haver o terceiro templo. Terá que ser erguido um terceiro templo para se cumprir as profecias, que ele, o anticristo, se assentará no templo e ostentando ser Deus. Então, essa reconstrução do terceiro templo é necessária, sim. Só que nós não podemos ficar presos à reconstrução de templo, porque essa reconstrução ela pode ser reconstruída ali logo após a retirada da igreja. O anticristo vai fazer uma aliança com muitos, Daniel capítulo 9, e nós cremos que essa aliança será com os árabes e os judeus. Homem nenhum conseguiu juntar esses povos, mas o anticristo, com o seu poder eloquente, que ele vai receber do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, ele vai conseguir fazer essa aliança entre esses povos. E eu tenho certeza que aquela mesquita será derrubada, destruída, e ali naquele monte, ali será reconstruído o terceiro templo. Já tem a novilha vermelha, como diz lá em Levítico, já tem as roupas sacerdotais e todo o material para a reconstrução do terceiro templo. O arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. Não falta nenhuma profecia para se cumprir para ver o arrebatamento. O arrebatamento pode ser hoje, agora, amanhã ou depois. Ele pode acontecer em qualquer momento. Nenhuma profecia falta ainda para se cumprir para vir o arrebatamento. Todas as profecias já se cumpriram. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Havendo o arrebatamento, a igreja do Senhor será retirada da terra. E é muito importante falar isso. Vai acontecer 2 eventos nos céus: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo será um evento onde os fiéis, esse tribunal não trata de um tribunal condenatório. Eu estou falando de uma forma muito simplificada para todos entender. Esse tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, não tem nada a ver se vai decidir quem vai para o céu ou o inferno. Não tem nada a ver com isso. É o tribunal de Cristo que vai julgar as nossas obras. É entrega de prêmios, galardões. Quem vai receber galardões e quem não vai receber. Porque Deus, ele não é injusto, né? A pessoa trabalhou para o Senhor, abriu igreja, limpou a igreja, lavou banheiro, pregou a palavra, dedicou os estudos, ensinou a palavra. Essa pessoa morre. Aí uma pessoa tem talento, Deus encheu de vocações. Aí, exemplo, tem um talento para tocar instrumentos, mas toca instrumento nas noitadas, fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada. Essa pessoa que tem talento, vocação da parte do Senhor, não está na presença de Deus. Na hora da morte, na ânsia ali, no momento da morte, se ela se arrepender, ela vai ser salva. O ladrão da cruz, que a Igreja Católica canonizou, é os Dimas, o São Dimas. O Dimas, né, o ladrão da cruz, ele, no últimos segundinhos ali do segundo tempo, ele falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Interessante, ele reconheceu que Jesus é Senhor, ele reconheceu que Jesus tem reino. Se ele reconheceu que Jesus tem reino, ele percebeu que Jesus e reconheceu que Jesus é rei. Só tem reino quem é rei. Então ali ele foi salvo, porque Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele foi salvo. Então preste bem atenção. Mas Deus não é injusto. Uma pessoa na hora da morte se arrependeu de coração, essa pessoa vai ser salva, mas não fez nada para Jesus. Aí a pessoa que morreu, trabalhou, pregou, ensinou, dedicou sua vida à palavra, né? Coração voltado para a casa de Deus. Essa pessoa morreu no tribunal de Cristo. Essa pessoa que fez tudo de bom, boas obras, vai ser premiada, galardoada. E aquele que na hora da morte, pela fé, foi salvo, este não vai receber galardão. Então, vai haver o primeiro evento após o arrebatamento, o galardão, o tribunal de Cristo, melhor dizendo, onde a igreja, os fiéis, os justos serão galardoados. Depois desse galardão, vai haver as bodas do Cordeiro, o casamento.
o casamento de Cristo com a igreja. E na terra, o que vai acontecer? Vai estar havendo um contraste. No céu, só alegria, honras, e na terra, o que vai acontecer? Vai acontecer a tribulação. Nós falamos dessa palavra tribulação e nós compreendemos que serão os 3 primeiros anos e meios, tribulação. Depois desses 3 primeiros anos e meios, o anticristo vai quebrar o pacto que ele fez com os árabes e os judeus. E ele vai começar agora a desencadear uma grande perseguição. Depois desses 3 anos e meios, é conhecido como grande tribulação. 3 anos e meios iniciais, tribulação. Uma falsa paz, tribulação. 3 anos e meio após a quebra do pacto, grande tribulação. Então, a tribulação em si será 7 anos. Serão abreviados, tá? Mas serão 7 anos. Mas a tribulação, ela vai começar após logo o arrebatamento da igreja. Começará a grande tribulação. E a palavra de Deus fala que o anticristo, João, ele viu, em Apocalipse capítulo 13, ele viu uma besta surgindo do mar. Não faz muito sentido, né? Uma besta fera surgindo do mar. Se fosse uma baleia, um tubarão, ficaria mais claro. É porque aí agora vai vir os significados. Porque o livro do Apocalipse, nem tudo é literal. Quando o literal não faz sentido, nós vamos para o simbolismo das passagens. O que é uma besta? Um animal. O que Daniel fala no seu livro, em capítulo 7? Que animais são governantes. O que essa besta está surgindo do mar? O que significa mar? Mar fala de água, agitadas. Água, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, vai falar que água significa nações, povos e multidões. Então, animal, governo, reis. Água, povos. Ele vai surgir sobre o mar, agitação. O anticristo vai surgir no meio de uma agitação. Ricleia, que Deus te abençoe, tá? Ricleia Lírio, ô mulher abençoada de Deus. Ricleia Lírio. O anticristo vai surgir no meio de uma grande agitação. Que agitação é essa? A retirada da igreja. A retirada de milhares de pessoas. Pessoas vão ser raptadas. O rapto vai ser retirada com violência na terra. Jesus vai tirar o seu povo com violência, tirar com rapidez na terra. Esse é o significado da palavra Apocalipse. É a palavra arrebatamento. Tirado, rapto da igreja, vai ser raptada. Então, logo após a igreja ser arrebatada, vai acontecer a grande tribulação. E agora a Bíblia vai dizer que João, ele vê, Apocalipse 13, 2 bestas. Mas não vai dar para falar das 2 hoje. Vou falar da primeira, que sobe do mar. Besta, o animal, governante, que representa o governante. Daniel capítulo 7. Água, povos. Então essa besta vai sair, esse governante vai sair do meio do povo. Esse governante é o anticristo. Só que há detalhes. A besta que João viu, Apocalipse 13, ela tem corpo de leopardo, rosto de leão e tem pés como de urso. Louvado seja Deus. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos verificar o que a palavra do Senhor fala. Se é rosto de leão ou boca de leão. Fugiu da memória agora um pouquinho. Vamos lá. Louvado seja Deus. Capítulo 13 de Apocalipse. Verso de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Os seus pés como de urso. E a sua boca como a boca de um leão. Boca de leão, pés de urso. E a besta é semelhante a um leopardo. Essa besta que sobe do mar, a primeira besta do Apocalipse, capítulo de número 13, é o poder político, é o anticristo. A segunda besta já é um poder religioso, o falso profeta. Mas vamos falar da primeira besta. Ela tem, preste bem atenção, ela tem corpo de leopardo. Leopardo fala de rapidez. Esse governante vai governar muito rápido. Ele vai dominar as coisas muito rápido. Essa besta também tem os pés de urso, esmagador. O poder do anticristo
o seu regime, o seu governo vai ter um poder muito esmagador. Ele vai ser um governante tirano, déspota, prepotente. Quem se lembra aqui de Nabucodonosor? É a mesma coisa. Nabucodonosor disse para Ananias, Azarias e Misael, os 3 jovens hebreus. Ele disse: ei, se vocês não adorar a minha estátua, a minha imagem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Se você for olhar no livro de Daniel, capítulo de número 3, que fala sobre essa passagem da fornalha de fogo ardente, ali tem uma representação do anticristo. Porque, preste bem atenção, a estátua que Nabucodonosor levantou em Campo de Dura, essa estátua toda de ouro, ela tinha 60 côvados de altura. Côvados é a medida do cotovelo até a ponta de um dedo, é mais ou menos 45 a 50 centímetros. Ela tinha 60 côvados de altura. 60 a gente vai perceber um 6, um meia. Ela tinha também 6 côvados de largura, um outro meia. E ele vai mandar tocar 6 instrumentos. Estás pronto, Ananias, Azarias e Misael, quando os ouvides o som da trombeta, da gaita, da guitarra, da sambuca. Tem lá 6 instrumentos. Daniel capítulo 3. Depois você dá uma meditada lá. Então o que nós fazemos aqui agora? Nós encaixamos, porque o Apocalipse. Quero mandar um abraço para a Larissa, que trabalha comigo na farmácia. Presbítero José Júlio, meu amado, Deus te abençoe, um abraço. Preste bem atenção, o que a gente vai fazer? O Apocalipse é um quebra-cabeça que nós temos que montar. Tem que ter um bom senso para você entender o livro do Apocalipse. A estátua de Nabucodonosor, 60 côvados de altura, um meia. Tem um 6 aí. No número 60 tem um 6. Ela tem 6 côvados de largura, um outro 6. E é tocado 6 instrumentos para os rapazes adorar a estátua. 6 instrumentos. Então nós juntamos meia, meia, meia. É a imagem da besta. O anticristo será igual ao Nabucodonosor. Um déspota, tirano e prepotente. Arrogante. Se não funcionar do jeito que ele quer, ele vai mandar matar. E é isso que vai acontecer. Então ele vai ter o seu poder esmagador, por causa a besta que João viu subindo do mar, em Apocalipse 13, seus pés, pés de urso, poder esmagador. Seu corpo leopardo, semelhante a leopardo, rapidez. Boca de leão, ele vai falar com autoridade. O anticristo, Daniel capítulo 13, não, é Apocalipse, irmã Reclé, capítulo de número 13, vai falar sobre as 2 bestas, mas nós estamos falando da primeira, que sobe do mar. Então preste atenção, ele vai ter autoridade, boca de leão, o leão fala de autoridade. Quando o leão runge na selva, o rungido do leão, toda a selva fica em silêncio, toda a selva treme. Esse governante, né, que é representado por essa besta, o anticristo, ele vai desfrutar dessa autoridade, desse poder. Tudo vai ser dado por Satanás. O diabo vai remeter todo o seu poder para esse filho do pecado, o homem iníquo, filho da perdição, abominável, o anticristo. Esse anticristo, ele vai impor leis. Esse anticristo, quem não aceitar o sinal, o seu número na sua mão direita ou na testa, será martirizado, levado a cativo, será morto, degolados. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 13. Então é isso aí, irmãos. A grande tribulação, nós temos que ir no arrebatamento. As nossas candeias têm que estar acesas. As nossas vasilhas têm que ter azeite. Nós temos que ir no arrebatamento. Nós temos que ir no arrebatamento. Temos que estar vigilante. Nós temos que ir na primeira colheita, a colheita do arrebatamento. Porque vai haver 3 colheitas: a colheita da cevada, do trigo e a da uva.
Nós somos a igreja, a colheita da cevada, a primeira colheita. 3 colheitas eram feitas em Israel. A colheita da cevada era a primeira, a colheita do trigo era a segunda, a colheita das uvas era a terceira. A primeira colheita vai ser o arrebatamento. Louvado seja Deus. E nós temos que ir no arrebatamento. Flávio, e na tribulação, vai haver chance para quem ficar? Sim. Eu não posso ser hipócrita de falar que não. Vai haver salvação na grande tribulação. Se não teria motivo de ter as 2 testemunhas que vão pregar, os 144 mil selados também, que serão servos do Senhor na grande tribulação. Servos é para aquele que obedece. Vai haver salvação na grande tribulação. Sim, vai haver. Vai haver chance para quem ficar. Sim, só que não vai ser fácil. Hoje somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Na tribulação vai ser salvo pela morte. Se hoje muitos estão achando difícil ser crente, imagine na grande tribulação. Você não poder comprar, não poder vender, você não poder se consultar, você vai ser como um indigente. Hoje, você não entra em um supermercado, em um estabelecimento, em uma farmácia, você não entra sem usar a máscara. Isso já é a sombra do que vai acontecer no futuro. Se você não tiver o número, a marca da besta na mão direita e nem na testa, você não vai poder comprar. Você não vai poder ir ao hospital, medicar, passar por uma consulta, porque o anticristo vai te rastrear, vai te procurar, vai te perseguir para te matar, para te degolar. Então vai haver salvação, Flávio, na grande tribulação? Sim, vai haver salvação na grande tribulação. Vai haver salvação, sim. Só que as pessoas vão ser salvas pela própria morte. E nós temos versículos que nos dão esse respaldo. É isso aí. Nós temos versículos que nos dão... um tempo atrás eu estava pregando sobre isso, e uma certa pessoa falou, não prega que vai ter salvação durante a grande tribulação. Não fala que vai ter a segunda chance para aqueles que não foram no arrebatamento. Eu falei, não, eu tenho que pregar a verdade, a palavra tem que ser pregada. Temos 2 versículos em Apocalipse que nos prova e nos dá respaldo que vai haver salvação durante a grande tribulação. A igreja foi arrebatada, a pessoa ficou, vai ter chance? Sim, só que não vai ser fácil. Vai ter que ficar sem comprar, o filho pedindo pão, quero ver os pais suportar isso. E o anticristo falar, eu dou o pão, mas aceita a minha marca. Se encurva diante da minha imagem, se prostra diante de mim. O anticristo vai ser igual a Amã. Quem lembra daquele livro de Esté? Amã, que falou, vou matar os judeus, vou matar Mardoqueu, porque ele não se curva diante de mim. Vai ser a mesma coisa. A palavra fala em Hebreus capítulo 10, que o que foi escrito como sombra das coisas futuras. Vai ser da mesma forma. O Amã, aquele homem tirano, aquele vilão, Amã do livro de Esté, que queria preparar uma forca, que preparou uma forca e queria enforcar Mardoqueu nela, ele é a figura do anticristo. Avise quando for falado sobre a colheita, glória a Deus. Irmã Ricleia, manda um abraço para a irmã Yandra Taylor, cantora Yandra Taylor, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre as 3 colheitas. A cevada, o trigo e o vinho, a uva, louvado seja Deus. A colheita da cevada será o arrebatamento. A colheita do trigo será a salvação dos judeus que vão se arrepender na grande tribulação. E a colheita da uva será daqueles que não vão se arrepender e vão se aliar ao anticristo e serão pisadas. O próprio Jesus vai pisar como pisam uva nos lagares, vão pisar esses ímpios. Mas eu vou trazer um estudo mais detalhado sobre as 3 colheitas. Ô glória, paz, meu amigo, homem de Deus, a paz do Senhor, minha irmã Yandra. Então, meus irmãos, vai haver salvação na grande tribulação? Sim, Apocalipse, capítulo 7, vamos lá? Quem gosta de Bíblia, vem comigo aí. Glória a Deus. Esse não é o evangelho de oba-oba, não é um evangelho mentiroso, né?
que fica só entregando chave de carro, chave de apartamento. Não, eu estou te dando a palavra. Receba a palavra de Deus, tá? Receba a palavra do jeito que ela é. Glória a Deus. A palavra não precisa ser, não precisa inventar mentira. A palavra ela é poderosa do jeito que ela é. A palavra ela é o suficiente para salvar a minha alma do inferno e livrar a minha alma e a sua alma do inferno. Louvado seja Deus. O rico, aleluias. Obrigado, Recleia, pelo carinho. Fico 72 horas ouvindo o Senhor. Muito obrigado. Glória a Jesus. O rico, Recleia Lírio, que estava lá no sofrimento, ele olhou e viu o Lázaro em lugar de delícias e de gozo no seio de Abraão. Ele disse: Pai Abraão, manda o Lázaro pregar para os meus irmãos, pois eu tenho 5 irmãos lá e não quero que eles venham para cá, para esse lugar onde eu estou. Abraão falou assim: eles têm lá Moisés. O que é Moisés? É a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros, né, que foi escrito por Moisés. Pentateuco é uma junção de 2 palavras. Penta vem de 5, teuco de rolos, 5 primeiros rolos, 5 primeiros volumes, ou 5 primeiros livros. Eles têm lá Moisés e os profetas. Eles têm lá a pregação e a palavra. Se os seus irmãos, disse Abraão para aquele homem rico que estava no inferno sofrendo, disse-lhe Abraão: se os seus irmãos não querem ir para onde você está, ouçam a palavra e lê a palavra. Ou seja, a palavra, o Ed Quaresma, irmão do meu amigo Wagner, porção dobrada, a palavra ela é suficiente, Celeste. Celeste Gomes, a palavra é suficiente. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Vocês não precisam de lenço ser tu uma benção. Não precisa de uma vassoura que estão cobrando aí R$1.000 por essa vassoura, que dizem que ela varre o problema da sua casa. Você não precisa de mais nada a não ser da palavra. A palavra é suficiente. A palavra te leva para o céu. A palavra livra a nossa alma do inferno. Então eu estou te oferecendo a palavra. Louvado seja Deus. Apocalipse 7, vamos ver uma referência aí. Apocalipse capítulo 7. Louvado seja Deus. Versículo de número 9, vai dizer assim, ó: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que na qual ninguém podia contar. Não é só 144 mil que serão salvos. Estamos destronando aqui a doutrina de muitos que pregam aí em portas aos domingos aí, dizendo que só 144 mil que serão salvos. Não. João está dizendo aqui, Apocalipse 7, verso de número 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uma multidão. Felipe Costa, pregador abençoado. João está vendo que uma multidão foi salva durante o período da grande tribulação. Os mártires da grande tribulação. Apocalipse 7, verso 9 ao versículo 14. Versículo 14 diz assim: e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse, porque perguntaram para João: quem são esses vestidos de roupas brancas? João disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Vai ter salvação durante a grande tribulação, durante a tribulação. Apocalipse 20, verso de número 4. Vamos ver aqui Apocalipse 20, verso de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre aqueles, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi lhe dado o poder de julgar. Preste bem atenção agora. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aquele que rejeitar o sistema do anticristo, durante a grande tribulação, ele vai ser salvo. Mas ele vai ter que ser degolado, martirizado, levado a cativo. E esses que não aceitar o sistema político do anticristo, aqueles que não aceitar a marca do anticristo, eles vão ser mortos, mas eles vão ganhar a salvação. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. Só que, para nós terminarmos essa transmissão ao vivo, você tem que ir no arrebatamento. Eu tenho que ir no arrebatamento. Por quê? Porque enquanto nós fomos agora, somos salvos pela graça por intermédio da fé. Mas quem vai no arrebatamento vai ter alguns privilégios. Não vai ser salvo pela morte, vai ser salvo pela graça, vai ser salvo pela fé. Vai passar também, olha o privilégio aqui, vai passar pelo tribunal de Cristo. Quem não for no arrebatamento e ficar, e não aceitar o número da besta, e não se curvar ao anticristo, vai ser salvo. Mas o tribunal de Cristo já aconteceu. Vai perder o tribunal de Cristo, vai perder os galardões. Vai perder também o grande casamento de Jesus com a igreja. As bodas do Cordeiro. Não vai participar, porque vai estar aqui, sofrendo. Mas lá no céu, nós que fomos arrebatados, nós vamos estar dando glória a Deus, louvando a Deus, vestido de roupas de linhos fino, branco e resplandecente, adorando o Senhor, louvando o Senhor. E aqui na terra, as pessoas vão estar entrando debaixo dos montes e vão estar implorando, rogando, dizendo: caia sobre nós, monte, porque nós estamos suportando a ira do Cordeiro. Detalhe, é a ira do Cordeiro. Vai ter ainda a ira de Deus sendo derramada através das 7 taças. Aquele que receber, aquele que se curvar, aquele que reverenciar, aceitar o sinal da besta na mão ou na testa, esse já perdeu a sua salvação. Esse não terá mais solução para ele. O seu destino é o lago de fogo. É o Guiena ou Giena. Depende do jeito que você achar melhor. Esse lugar é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. É o lugar de ranger de dente. Onde será a eternidade. Onde vai passar a eternidade todos os homens ímpios, Satanás e seus anjos, o anticristo e o falso profeta. Então nós temos que ir no arrebatamento. Que Deus abençoe a todos. Espero que foi um estudo, que seja um estudo edificante para a sua vida. Em breve estaremos aqui, falando mais sobre escatologia, estudo da doutrina das últimas coisas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado você que compartilhou, que comentou. Muito obrigado por você que nos assistiu, que nos tolerou até agora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.